Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcele Benac e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre um vídeo que eu tive acesso no começo desta semana de uma professora da rede privada, né, lá no estado da Paraíba, em João Pessoa, especificamente, que estava fazendo algumas lives na plataforma do Instagram. Entre uma dessas lives, um dos seus alunos na escola, um dos seus alunos gravou o discurso que ela proferiu em uma live. E esse vídeo está circulando aí pela internet, em alguns sites, né, no Facebook, nas redes sociais como um todo. E como uma mulher trans, evolucionista, bióloga e ateia, eu me senti na necessidade de comentar, né, falar sobre esse caso, já que é muito importante que a gente se posicione, ainda mais quando essas opiniões, né, elas são carregadas de discursos de ódio, né, e que tem como embasamento a fé, as crenças, as religiões, né, sendo que a gente sabe que a ciência ela não se constrói a partir de crenças, né, daquilo que você acredita, desses dogmas, desses artigos de fé. Então, pessoal, agora eu vou começar o vídeo fazendo uma análise de tudo o que ela falou ao longo do vídeo e eu vou pausando e fazendo comentários a respeito das opiniões dela, né? Vamos lá. Sexuais não reprodutivas, homossexualidade, transgeneridade e práticas sexuais não reprodutivas, porque não vai gerar filhos, então acabou-se a espécie humana. Até para os evolucionistas isso é uma agressão, né? Sejam vistas como desvio, crime. Gente, não. Essa primeira parte, não. Nessa primeira parte do vídeo, ela fala que as práticas homossexuais e transgeneridade vão acabar com a nossa espécie, com a raça humana, né? Simplesmente porque são práticas não reprodutivas. Com base em que ela fala isso, né? Então, pesquisei alguns trabalhos, né, para mostrar um pouco sobre como que ocorre isso na natureza, no reino animal, né? Que ela comenta como sendo práticas, né, que vão levar a nossa espécie à extinção. Então, pessoal, embora, né, dentro da nossa população, né, no mundo como um todo, ainda hajam pessoas com esses tipos de comentários e opiniões, a gente sabe que dentro da comunidade científica, né, a gente tem um consenso de forma pacífica de que tanto a homossexualidade quanto a transgeneridade, no que diz respeito à orientação e identidade de gênero, são inerentes ao ser humano e não é uma escolha do indivíduo. Ao longo da história, houveram muitas pesquisas, né, buscando diferenças entre cérebros de gays e héteros, né, de pessoas trans e pessoas cis, mas que em relação aos processos de desenvolvimento da sexualidade, formação de identidade de gênero, são processos que envolvem muitos fatores interligados, né, imbricados. Mas a questão é, ela comenta, né, que em relação aos evolucionistas, eu sou evolucionista, né, e qual seria a vantagem, né, de termos um grupo dentro da nossa população que não reproduz ou que tem uma menor probabilidade de reproduzir, até porque a gente sabe que pessoas homossexuais, pessoas trans reproduzem, né, a gente tem casais de pessoas transcentradas, né, pessoas que são homossexuais que também têm filhos biológicos, mas a questão não é essa. Então, eu vou falar um pouco, fazendo uma comparação em relação aos outros primatas antropóides, né, que são os nossos primos mais próximos, evolutivamente falando, que seriam os símios, né, esses grandes macacos do velho mundo, como os bonobos, chimpanzés, orangotangos, gorilas, né, e nós, os seres humanos. Então, pessoal, aqui eu tenho um quadro que ele ilustra, né, como que se dá essa relação de parentesco evolutivo entre nós, seres humanos. Aqui tem uma fotinha minha representando a espécie humana, Homo sapiens, né, e aqui nós temos os outros símios, esses grandes primatas do velho mundo, né, que tem esse parentesco evolutivo próximo com nós, seres humanos. Seriam chimpanzés, bonobos, gorilas e orangotangos. Né? E se vocês pararem para observar, né, aqui, ó, nesse cladograma que a gente utiliza em biologia para representar, né, essas relações, a gente percebe 3 milhões de anos atrás, né, ocorreu uma separação, né, e que os primatas mais próximos da gente falando, né, são os chimpanzés e os bonobos. É tanto que muitos trabalhos utilizam bonobos para estudar comportamento sexual, também pensando, né, em seres humanos, e chimpanzés também, até gorilas, em relação ao estudo de comportamento, de agressividade, né, em seres humanos. Quando a gente fala em relação aos animais não humanos, por exemplo, é um pouco complicado falar a respeito de sexualidade, né, porque há muito essa questão do instinto, né, em relação
a esses processos, né, de como que ocorre esse comportamento sexual. Mas, por exemplo, na sociedade dos bonobos, né, a gente tem um comportamento sexual muito diverso, né? Por exemplo, algumas fêmeas de bonobo praticam contato genito-genital, né, desde de filhotes. A gente tem práticas de sexo anal, de outras formas, né, que não necessariamente reprodutivas dentro dessas espécies de animais. Ou seja, a gente consegue perceber que há uma relação em relação à função recreativa do sexo, né? E que esses indivíduos, eles acabam se relacionando com indivíduos do mesmo sexo e do sexo oposto, e que a gente, por exemplo, não poderia dizer que são indivíduos bissexuais, por exemplo, né? Quando comparados em relação a nós, seres humanos, e que há toda uma diversidade em relação à sexualidade e identidade de gênero. Além disso, conseguimos perceber que se reproduzir não seria um único traço vantajoso quando a gente fala a respeito do sexo, né, e da reprodução em relação a esses animais, já que eles praticam sexo, por exemplo, de forma recreativa. Então, existem algumas hipóteses levantadas, por exemplo, na área da etologia, né, que é a área responsável por estudar comportamento animal, em que a gente tem um termo, né, que deriva da teoria da seleção natural, que é a seleção de parentesco, em que alguns indivíduos que não reproduzem, eles tendem a cuidar, né, dos filhotes, dos seus parentes, ou dos filhotes dos seus parentes, né, em que eles têm um maior parentesco, né, evolutivamente falando. Então, né, pessoal, vou continuar aqui reagindo ao vídeo dessa mulher depois de falar sobre quais são os aspectos evolutivos envolvidos, né, nesse processo em relação a encontrarmos um comportamento homossexual, por exemplo, né, dentro do reino animal em outras espécies, né, e como que isso seria algo normal e inato, né, a nós, né, os animais humanos e não humanos. Vamos lá. Aberração, mas a Bíblia vê como aberração mesmo. Doença, perversão, é perversão mesmo. A Bíblia vai definir. Imoralidade e pecado. É pecado mesmo, gente. Gente, ela começa a falar, né, que a Bíblia define esse comportamento de homossexualidade, né, como sendo crime, como sendo perversão, né, imoralidade e pecado. Né? E qual é a base que ela tem para fazer esse comentário? Né? Ela simplesmente utiliza uma Bíblia, né, que por acaso não é minha, mas né, as referências, né, os textos que ela traz como referência são de uma Bíblia, né? Os comentários dela são embasados em conhecimentos religiosos, né, já que ela se diz especialista em teologia. Eu quero trazer para a gente refletir um pouco a respeito desse tema e o que Deus diz sobre determinação de sexo, alguns textos. Eu quero que você preste muita atenção nesse texto de Romanos 1, anote, Romanos 1, verso 25 ao 29. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Deus já começa assim, ó, vrá! Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Gente, isso aqui é mentira. Isso aqui é mentira. Não, gente, pera, ó, ela utiliza uma passagem da Bíblia, né, Romanos, ela fala sobre essa passagem, e ela diz que pessoas, né, LGBTs trocaram a verdade de Deus por uma mentira, né, e a base dela é a Bíblia, né, e logo depois disso, ela fala que, né, onde que ocorre a explicação desse processo de diferenciação sexual, como que Deus explica essa diferenciação sexual na Bíblia. Gente, por favor, não. E aí, ela mostra um livro que fala sobre gênero e diversidade sexual, e ela diz que tudo que está no livro é uma mentira. Isso quer dizer que eu sou uma mentira? A minha existência é uma mentira? Né? A gente consegue perceber que não há nenhum fundamento, não há embasamento, né? Eu trouxe aqui agora para vocês darem uma olhada, tá aparecendo aqui um artigo, né, da Clansworth, publicado na Nature em 2015, que fala um pouco sobre essa ideia de sexo, né, de redefinirmos essa ideia de sexo que nós temos. Que essa ideia que a gente tem de classificar as pessoas como masculino, feminino, ela é muito simplista, ela é muito binária, muito cartesiana. Até porque a gente tem uma diversidade, né? Quando a gente fala sobre esses processos de diferenciação sexual, né? A gente tem indivíduos que são intersexo, em configurações cromossômicas para além de XX e XY. Ou seja, isso não é algo que vai definir você como ser humano. Não é o fato de eu ter um cromossomo Y que vai dizer que eu tenho que ser agressiva, bruta, ou ter comportamentos que seriam, né, relacionados a homens, por exemplo.
né? Já que eu me identifico, eu me percebo, eu me vejo como mulher e me entendo quanto uma. E mostra até um caso de um senhor de 70 anos que depois de ter tido 4 filhos, ele descobriu que tinha um útero. Ou seja, isso faz dele uma mulher? Não, né, pessoal? Então, por isso que é importante que a gente repense, né, sobre quando a gente fala que a configuração cromossômica de alguém, o sexo, né, gonadal, cromossômico, anatômico, não importa. Nada disso determina a identidade de gênero, quem a pessoa é, qual a sexualidade dela, entendeu? Quem sabe dizer isso apenas é você. Nós não somos apenas biologia, né? Nós somos seres biopsicossociais e que, além dos fatores genéticos, existe sim uma influência em relação ao ambiente, né? A forma como o ambiente influencia em relação ao nosso desenvolvimento, ao processo de remodelação cerebral que a gente tem ao longo da vida, né? Já que nós sabemos que o nosso cérebro é um órgão muito plástico, né? Com alta capacidade de remodelação. E que é muito importante que a gente pense que as pessoas são diferentes umas das outras. E que você não pode julgar, né? Criticar, comentar, porque isso não são escolhas. Eu não escolhi ser assim, né? Eu sempre fui dessa forma, né? E eu tenho muito orgulho da mulher que eu sou, né? E vou saber que eu utilizo, né, embasamento, pesquisas, né, para argumentar e para dar a minha opinião, né, já que a ciência ela não se baseia em artigos de fé. Então, vamos continuar fazendo uma análise do vídeo. É uma viagem, uma mentira. Isso aqui é mentira. Mas não é só Deus que está dizendo, é a genética também que está dizendo, é a biologia também que está dizendo, tá bom? E adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Contrária à natureza da mulher, se relacionando com mulher. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros, os homens. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido. Ai, gente, essa parte que ela finaliza o vídeo, péssima, né? Assim, esse comentário que ela faz, né, sobre aquilo que é ou não é natural, né? Dizendo que mulheres que se relacionam com mulheres e homens que se relacionam com outros homens, né, não representam um comportamento natural. Mas o que é natural quando nós estamos falando sobre o ser humano, sobre a espécie humana, entendeu? Visto que nós somos seres muito diversos, né? E que somos frutos também materiais da história, né, dos processos históricos, somos seres materiais históricos construídos a partir da linguagem, de discursos que atravessam os nossos corpos. Então, não é apenas sobre falar, né, sobre biologia, porque nós somos muito mais que isso, né? E o que a gente consegue perceber, nesses comentários dela é que ela não tem nenhum embasamento, né? Isso é apenas a opinião dela sobre aquilo que ela acha a respeito de pessoas LGBTs, de acordo com as crenças que ela tem, né, segundo a sua religião. Então, para finalizar o vídeo, realmente, a gente sabe que essas questões de gênero e sexualidade ainda são um tabu na nossa sociedade. E para que a gente possa se desconstruir a respeito, né, dessas questões, eu acho muito importante que a gente conheça, né, reconheça que as pessoas são muito mais do que aquilo que a biologia pode dizer, do que a genética pode dizer. Né, somos seres muito diversos e a gente deve amar uns aos outros, né, independente de como as pessoas sejam. Né? Para mim, o mais importante é o amor. Né? Não importa se você é uma pessoa, se você tem determinada sexualidade, determinada identidade de gênero. Se você me respeita e você me trata bem, eu irei te tratar bem da mesma maneira. Né? Então, pessoal, agora para finalizar o vídeo, né, eu espero que vocês tenham gostado, que possam sempre estar por aqui me acompanhando. Não esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar com seus amigos, de ativarem o sininho para sempre receberem vídeos novos, né, assim que eu lançar vídeos aqui no canal. Pretendo trazer vários outros vídeos falando sobre temas relacionados, né, sobre ciência, divulgação científica, sobre língua, sobre várias coisas. Então, continuem sempre aqui me acompanhando. E é isso, pessoal. Beijinhos florais e até mais. Bye, bye!